E diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Até aqui, meus irmãos. Amada congregação do Senhor, vamos refletir no ensino precioso que temos do Salmo, não é? O primeiro Salmo deste livro, que é o inário do povo de Deus, não é? O inário que foi tanto tempo usado pelo povo de Deus para conduzir a adoração. Neste Salmo, meus irmãos, aprendemos que não existem muitos caminhos na vida, mas apenas dois: o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. É o que aprendemos aqui resumidamente. E o que define qual caminho estamos seguindo não são apenas as decisões visíveis, mas as influências que permitimos entrar em nossa vida. O Salmo fala sobre isso, também sobre influências. Por isso eu pergunto: com quem você tem caminhado? Com quem? Com quem você está fazendo a sua jornada na vida? A quem você chama de amigo? O salmista começa com uma advertência forte, bastante séria e até progressiva nesse sentido. O homem bem-aventurado, isto é, o verdadeiramente feliz, é aquele que não se deixa moldar pelo mundo, não se deixa influenciar pelo mundo. E por que essa mensagem é tão importante para nós hoje, meus irmãos? Porque estamos vivendo literalmente em uma geração que simplesmente banalizou as influências. Não parece que isso é uma coisa séria mais. As pessoas têm cada vez mais entendido que a cultura é neutra e, portanto, tudo que é falado, cantado, apresentado, parece que é tudo inofensivo, é tudo neutro, e isso não tem implicações sérias para a nossa vida. Mas não é assim. Quando nos deparamos com a palavra de Deus aqui, notamos que nada disso é neutro. Que amizades não são neutras, que o que nós assistimos, o que nós vemos, o que nós ouvimos, nada disso é neutro. Muitas coisas são carregadas de uma mensagem anticristã e às vezes nós não nos atentamos a isso. E acabamos seguindo por um caminho que não é o caminho do Senhor. Então são exortações sérias, não é, que o salmista faz a respeito do que é uma vida bem-aventurada de verdade. Por isso, o primeiro alerta do salmista aqui é o perigo progressivo da influência dos ímpios. No verso 1 nós lemos: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E por que o perigo, meus irmãos, aqui é descrito pelo salmista como algo progressivo? Porque a queda não é de uma vez, não é rápida, mas ela vem aos poucos. Tá? Nós vamos perder nossas defesas aos poucos aqui. A corrupção, a abertura para as tentações vem aos poucos em nossa vida. O salmista fala do homem verdadeiramente bem-aventurado, mas explicando como este homem não vive, como este homem não age neste mundo. Não é? Para então mostrar que o oposto, não é, de se guardar do mundo, assim, não é bem-aventurança, mas é impiedade, pecado e miséria na vida. É o oposto disso. E ele afirma como a queda na impiedade é progressiva, é andar segundo o conselho dos ímpios, é deter-se no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. Por isso, em primeiro lugar, ele fala, não é, que este bem-aventurado, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. E o que é não andar segundo o conselho dos ímpios? Meus irmãos, isso não se refere apenas a não fazer as mesmas coisas que os ímpios de maneira direta, mas a não se guiar por suas opiniões, por sua forma de ver o mundo, né? Isso se refere a não adotar a maneira de pensar dos ímpios, nem tomar decisões baseado em sua visão do mundo, ou permitir que a nossa consciência seja moldada pelos valores deles. É um alerta muito sério.
tá? Pois o pecado nunca começa com um compromisso total, ele começa com convivência tolerada. Achamos que é algo inocente muitas vezes, mas ali mora o perigo. Essa convivência costumeira, meus irmãos, com pessoas ímpias, representa perigo, porque as amizades não são neutras. Amizades moldam pensamentos, moldam, tá? Moldam valores e até as prioridades na vida. Alguém poderia retrucar no coração: ah não, pastor, quem anda pela cabeça dos outros é piolho. Eu sou eu, tá? Eu não me deixo influenciar por amizades. No entanto, isso é tolice, irmãos. Isso é tolice. As amizades têm um papel importante em nossa vida. E se não formos criteriosos com relação a quem nos relacionamos, isso pode nos fazer muito mal. E quando olhamos para a palavra de Deus, é isso que nós aprendemos. Tem gente que acha que, não, nada a ver, né? Ele é ele, eu sou eu. Mas a Escritura nos ensina bem diferente. 1 Coríntios 15, verso 33, nos ensina que as más companhias corrompem os bons costumes. É uma declaração muito simples da Escritura Sagrada. As más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, amizades podem nos trazer influências destrutivas. Então prestem atenção. Tudo que você aprendeu de seus pais, tudo que você aprendeu da igreja, por exemplo, a temer a Deus, isso pode aos poucos ser minado e corrompido por conta de influências de amizades. E sabe por quê? Porque quando nós gostamos de uma pessoa e a consideramos, automaticamente nós baixamos as nossas defesas. Eu não vou ficar na defensiva com alguém que eu gosto, com um amigo querido. Mesmo que aquele amigo, a pessoa que eu chamo de amigo, é uma pessoa ímpia, é um ateísta, é alguém que realmente tem uma cosmovisão absolutamente diferente da minha como cristão, mas eu baixo minhas defesas, eu deixo minha guarda baixa. Eu não quero ser chato, eu não quero ser implicante, então eu não vou me posicionar. E o resultado é que a pessoa ela vai prevalecendo cada vez mais com suas opiniões e vamos ficando calados. Então é algo destrutivo muitas vezes, meus irmãos. Amizades, então, sim, elas podem influenciar a fazer o mal. E por isso o salmista alerta sobre como é progressiva o andar segundo o conselho dos ímpios. Como isso pode progressivamente me levar para longe dos princípios da palavra de Deus. Nós não devemos pensar como eles. Nós não devemos desejar como eles ou buscar o que eles buscam. O bem-aventurado não está andando segundo o conselho dos ímpios. Ele não vai procurar referência nos ímpios. Por isso é algo progressivo. Andar segundo os seus conselhos, ou seja, pensar como eles pensam, nutrir as suas expectativas. Depois, o próximo passo é se deter no seu caminho. E em seguida, meus irmãos, participar de seus pecados. Isto é perigoso. É muito perigoso. Nós temos que ter discernimento para perceber aquilo que não procede do Senhor. Aquilo que este salmo está nos ensinando aqui, Paulo ensinou à igreja. Por isso que lemos o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 15, nos diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Algumas pessoas imaginam que esse texto só fala de casamento ou de namoro. Mas não, fala de relacionamento mesmo, de maneira geral. Nossas amizades também representam perigo nesse sentido. Tá? Ou seja, aqui somos alertados que, como filhos da luz, nós devemos ter muito cuidado com a amizade que nutrimos por pessoas que não são tementes a Deus. É uma questão simples de você entender. Se o seu amigo, não cristão, blasfemar contra o Senhor, você vai dizer alguma coisa? A tendência é não dizer nada, por medo, por receio de ser visto como um chato e perder aquela amizade. Percebe como é perigoso? Tem que tomar cuidado. O texto de Deuteronômio que lemos nos ensina exatamente isso, não é? Que Deus nos ordena que não devemos fazer alianças com os ímpios. Naquele contexto, ele diz que os israelitas não deveriam fazer aliança com as nações pagãs. No capítulo 7, o Senhor diz, versos 2 a 4, não farás aliança, no caso, nem terá piedade delas.
nem te aparentarás com elas, nem darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás as suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. É um alerta muito sério aqui. Não devemos baixar a guarda e achar que somos mais sábios do que Deus, e dizer, não, eu me garanto. Eu posso estar realmente num relacionamento com pessoas que não são de Deus e não me preocupar com o resultado disso. Deus alertou o seu povo. E só para adiantar, o povo de Israel, muito tempo depois, não deu ouvidos a isso. Eles não obedeceram a Deus. E eles se corromperam, se desviaram, cometeram abominações. E de fato aconteceu o que o Senhor diz assim: pois fariam desviar os teus filhos de mim para que servissem a outros deuses. E a história do povo de Deus é essa. Não dar ouvidos a Deus sempre os levou a se dobrarem a outros deuses. A idolatria. A voltar, não é, para a enganação de onde estavam. A amizade com o mundo sempre foi um perigo então. Ora, o que Tiago afirma em sua carta sobre isso? Tiago 4, verso 4, ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E o que João fala sobre isso também, na primeira carta, capítulo 2, versículos 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então pensem sobre isso. Como é que um cristão passa a amar o mundo, a se sentir tentado pela cultura mundana e promíscua? Ora, por meio das influências de ímpios, as quais chamam de amigos. Hoje, meus irmãos, essas influências vêm especialmente sobre os mais jovens da igreja. A juventude é uma época muito boa, muito gostosa. Nós gostamos, nós temos muita energia, queremos conhecer pessoas e fazer muitas amizades. Sem discernimento, isso pode ser algo terrível para nós. Terrível, sem discernimento. O diabo montou uma verdadeira arapuca para corromper corações de jovens. E ele procura corromper por meio de amizades. E sabe qual é o palco que o diabo tem usado muito hoje? As escolas, em nosso país, escolas públicas. É o palco mais óbvio para ser usado para corromper o coração das pessoas, os mais jovens ali. E por que isso acontece lá? Porque a escola, em nosso país, não é mais um ambiente de aprendizado. A escola ser uma instituição que visa ensinar e preparar a pessoa para o saber é coisa do passado. Atualmente, a escola no Brasil, o conceito de escola mudou completamente. A escola é, na verdade, uma praça pública onde pessoas jovens com várias culturas diferentes vão se relacionar. É por isso que não há empenho em educação, em cultura de modo geral. É para que a escola não seja legal, atrativa com relação ao conhecimento, seja apenas um ambiente onde os alunos vão passar horas ali, com muitas aulas vagas. Escola pública especialmente é assim, vocês sabem disso. Com muitas aulas vagas, tendo contato com vários alunos com culturas perversas. Essa é a realidade. Eu estou em escola pública. Eu fui criado assim, e eu sei como que é. Lá, naquele contexto, não há censura a alunos que veem pornografia na escola. Não acontece nada. É como se a direção tivesse desistido dos alunos. Tipo assim, deixa eles fazerem o que eles quiserem. Esse ambiente é danoso, porque o filho de um crente, um filho da aliança, naquele contexto ali, está convivendo com várias pessoas que, inevitavelmente, ele vai fazer amizade. São da mesma sala, da mesma turma, fazem trabalho juntos. E uma hora haverá afinidade entre eles. E nessa afinidade, aquele cristão vai ficar constrangido de dizer não para o que aqueles ímpios estão fazendo ou dizendo, para não perder aquela amizade, porque é bom fazer parte do grupo, é bom ser aceito, se sentir aceito. E aí vão sendo seduzidos por esse tipo de pensamento. E começam a questionar o que eles aprendem na igreja, o que eles aprendem em casa, porque os meus amigos, eles são totalmente diferentes. Sua família é totalmente liberal. Eles não são cristãos, eles têm uma liberdade ou uma libertinagem gigantesca. Então eu não posso um monte de coisa e eles podem. Isso tudo gera conflito no coração do jovem. A escola virou uma arapuca para seduzir os jovens, meus irmãos. Infelizmente. Tá? Infelizmente. Ou seja,
É por meio da escola que o conselho dos ímpios vem. Este é o conselho dos ímpios. Pergunto aos jovens cristãos, seus amigos, quem você chama de amigo de verdade? Eles são pessoas tementes a Deus ou são ateus declarados? Eles são pessoas tementes a Deus ou eles são progressistas em sua forma de pensar? Eles têm a boca, meus irmãos, cheia de palavrões, de imundícia, ou são pessoas que respeitam o nome de Deus? Então, você está fazendo, se você está mantendo amizade com esse tipo de gente, gente que não respeita, que não tem pudor, que vive em pornografia, em falar tantas besteiras absurdas e não respeitar nada, se você como cristão mantém amizade com gente assim, você está fazendo tudo aquilo que o Salmo diz para você não fazer. Você está andando literalmente pelo conselho dos ímpios. Isso é um perigo, meus irmãos. Porém, o conselho dos ímpios não vem só por meio das escolas. Ele vem pelas tecnologias que nós temos hoje. Ele vem por redes sociais. Ele vem por meio das músicas dos nossos dias, por meio dos filmes, por meio dos cantores e atores e artistas em geral, pois esses cantores, esses artistas, não é? Eles são verdadeiros propagandistas de uma ideologia anticristã. Talvez fiquemos encantados com a sua arte produzida, mas não nos atentamos ao conteúdo contaminado dessas expressões culturais. E muitos acabam, porque confiam em si mesmos, absorvendo tudo sem filtros. E aí o mal vai entrando. Eu começo a discordar do meu pai, eu começo a discordar da minha mãe. O que o pastor prega na igreja não faz sentido para mim. Tudo entrando por meio da cultura. Me responda. Você comeria, se você soubesse, há um belo bolo, um bolo bonito, profissional, lindíssimo, um aspecto apetitoso, tipo um bolo de aniversário, não é? Bem caro e bonito, mas você fosse avisado de que aquele bolo tem 1% de veneno, de alguma coisa impura, você comeria esse bolo? Eu acho que ninguém ia querer comer um bolo sabendo disso. A cultura é isso. A cultura é algo contaminado, com muito mais de 1%. E recebemos porque nos encanta a estética, a aparência. Temos que tomar cuidado porque o conselho dos ímpios está aí. É a sua maneira de pensar. É como o ímpio enxerga a vida, o mundo, a igreja, a família e tudo mais. Tudo é transmitido por esses meios. A corrupção então vem aos poucos. Mas quem é bem-aventurado se afasta do conselho dos ímpios, não se detém em seu caminho, nem se assenta com eles. Porque que comunhão, como Paulo diz, tem a luz com as trevas. Que comunhão. Se você insistir em manter alianças com ímpios, eu pergunto, e reflita nessa pergunta, será que você de fato é da luz? Se o mal transmitido te encanta tanto? Se para você vale mais a amizade do que a verdade, a amizade do que os princípios? Pense nisso. O salmista, meus irmãos, destaca agora o que é oposto a isso. Não é? Ele fala que o homem bem-aventurado não anda assim. Mas ele fala algo que ele faz, que é diferente disso. Então vemos que a marca do justo, a marca do bem-aventurado é o prazer na lei de Deus. Ele diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Com isso aprendemos que o justo não apenas é alguém que se desvia do mal, ele é alguém que também ama a verdade. Ele não é apenas alguém que admira, ele ama a verdade. Por isso o salmista destaca duas marcas essenciais na vida daquele que é bem-aventurado. A primeira é que ele tem prazer na lei de Deus, ou seja, ele não lê a Bíblia por mera obrigação, mas ele lê por prazer, porque ele entende que por meio da palavra ele conhecerá mais e mais ao seu Senhor, e ele quer conhecer a Cristo. Ele quer saber mais sobre Cristo. Ele precisa realmente avançar na sua relação com o Senhor, e ele entende que a Escritura Sagrada é para isso mesmo. E por isso ele a ama. Em segundo lugar, ele medita na lei, na santa palavra de dia e de noite.
Entendem, irmãos? Ele não apenas lê para cumprir um plano de leitura. Não. Ele quer saber. Ele quer entender. Ele quer ter uma consciência cristã. Porque ele ama o Senhor. Ele ama a sua palavra. Ele quer entender as implicações para a sua vida. O bem-aventurado deseja sinceramente viver segundo a palavra de Deus. Por isso, ele reflete piedosamente em tudo aquilo que Deus diz em sua palavra. Isso quer dizer que a mente do bem-aventurado nunca fica vazia da palavra de Deus. Ela será sempre preenchida pela palavra de Deus. É por isso que este bem-aventurado, não é porque não é vazio de Bíblia, sempre está preparado para responder à razão de sua fé. Coisa básica. Ele sabe falar do que ele crê, o porquê ele crê. Porque ele sempre está meditando na palavra de Deus. Ele está aprendendo da palavra de Deus sempre. Tá? Sempre, sempre, sempre. O religioso padrão, não. Ele ouve, mas ele nunca aprende. Nunca aprende. Ele apenas frequenta a igreja, mas nunca fez parte dela verdadeiramente. Ele só está ali cumprindo um papel bem formal. Ele tem uma Bíblia, mas ela é apenas um enfeite, apenas um amuleto religioso que valida publicamente que ele é um cristão. Se eu vou para um lugar chamado igreja e tenho uma Bíblia em minhas mãos, carregando, é óbvio que eu sou um cristão. Está claro que eu sou um cristão, e ele se contenta com isso. Porém, seu coração está distante de Deus. Pense sobre isso. É importante notar que a mente nunca fica vazia, tá? Nunca fica vazia. Ou ela é preenchida pela palavra de Deus, ou ela é preenchida pelo mundo. E aí eu pergunto, o que preenche a sua mente? O que mais está em sua mente? A palavra de Deus ou o mundo? Percebam um grande contraste aqui. O ímpio vive segundo o conselho dos ímpios, cada vez mais. Mas o justo, o bem-aventurado, rejeita tudo isso porque ele dá ouvidos a Deus somente. Ele quer que seu coração esteja cheio de Deus. Para o bem-aventurado, a palavra de Deus é verdadeiramente lâmpada e guia para a sua vida. Diante disso, alguém poderia perguntar, ora, se é assim, pastor, então por que em nossos dias os cristãos parecem tão mundanos? Tipo, se a pessoa não disser que é cristã, eu não tenho como saber o seu comportamento, porque eu não consigo enxergar diferença. Não há diferença de ideias, não há diferença no modo de pensar, não há diferença de opiniões, na maneira de falar, em tudo. Eu não vejo diferença nessas pessoas. Por quê? É simples de entender isso. A maioria passa o dia todo, se possível, consumindo cultura pagã, transmitida pela cultura, pelos meios de mídia. Mas poucos minutos do dia, se fizer isso, com a palavra de Deus. Entende? Nós acordamos, boa parte ou vai para a escola, ou vai para o trabalho, ou fazer alguma outra atividade. E todo o tempo livre é para quê? Entretenimento. Se sobrou um tempinho, é para série. Se sobrou um tempinho, é para filme, é para música, é para fazer qualquer outra coisa. E quando o assunto tem a ver com ler a Bíblia, é um capítulo, 2 capítulos, e a minha mente já não aguenta mais. Eu estou cansado, eu nem medito naquilo, nem penso naquela palavra. O que ela significa para mim, mas eu li e marco eu li. Eu li o Salmo 1. Está pago. Está resolvido. Não, irmãos. Quem está vivendo assim, infelizmente, está vivendo em um desequilíbrio grave. Quem alimenta mais a mente com o mundo, deixando a palavra de Deus como um aperitivo aos domingos, inevitavelmente, em algum momento, pensará como o mundo, desejará como o mundo e viverá como o mundo. Porque o coração está cheio do mundo. O coração foi tomado, não é bem-aventurado, porque o bem-aventurado tem prazer na palavra de Deus. Ele quer mais. Ele quer muito mais, ele quer entender, ele quer aprender por gratidão ao que Cristo fez por ele, o meu Salvador. Ele me salvou. Eu quero aprender mais sobre ele. Eu quero descobrir mais quem é o Cristo, o Senhor que me salvou. Eu quero aprender a andar pelos seus caminhos, por aquilo que Ele me ensinou, a amar a sua lei, a fazer a vontade de Deus. Mas se eu estou vazio assim, como eu vou querer essas coisas? Não é estranho que quando nós vemos os Salmos, nós percebemos um amor pulsante pela palavra de Deus. E parece que hoje dizer isso, na verdade, é forçação de barra, porque é algo chato, na verdade.
Porque pensa bem, o Salmo 19, versos 7 a 11 nos diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo em os guardar a grande recompensa. Não é triste pensar que nos dias de hoje, para muitos de nós cristãos, a palavra de Deus, os princípios da lei, são tão rejeitados, tão chatos, eu me sinto tão preso quando penso em mandamentos, mas lembro do salmista dizendo que a lei do Senhor Deus, que os seus mandamentos são doces, mais doces do que o mel, mais desejáveis do que isso. É melhor, é mais riqueza do que ouro puro. Também no Salmo 40, que nós lemos no início e cantamos, no verso 8, é dito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então digo, irmãos, se sua alegria está mais em séries e em filmes do que ler a Bíblia, mais em músicas mundanas do que cantar os salmos, do que cantar hinos cristãos fiéis, está mais na opinião do mundo, dos ímpios, do que na pregação do Evangelho, então preciso dizer que sua alma está sendo discipulada pelo mundo. Por isso é um alerta muito sério, tá? Pois o mundo acaba sendo seu guia nessas trevas. Você está, aos poucos, andando pelo caminho dos pecadores, dos ímpios, e daqui a pouco, o próximo passo é se deter naquele caminho, é se interessar mais por aquilo, é não se escandalizar mais com o mal e com o pecado, é achar aquilo normal, é perder a sua sensibilidade cristã e achar aquilo normal. Eu olho para o mundo e não me escandalizo mais. Isso é um perigo, meus irmãos. Como homem que sou, eu não posso colocar nada disso no coração de ninguém, na cabeça de ninguém. Se alguém não ama a palavra de Deus, meus irmãos, não quer saber de aprender mais, de fluir no conhecimento do Senhor Deus, se não enxerga a palavra do Senhor Deus como mais desejável do que tudo isso, se não tem prazer na palavra de Deus, procurando essa palavra sempre, eu tenho que dizer, você está correndo um sério perigo na sua vida. Um sério perigo. Você está em maus bocados e precisa reconhecer este pecado e se voltar urgentemente para Deus. É admitir, Senhor, eu gasto o meu dia prestando culto a prazeres, a dopamina, a coisas para entretenimento. Eu tenho que me entreter o tempo todo, parece um drogado, eu tenho que me entreter. E quando eu penso em palavra de Deus, em Cristo, não tenho vontade de me aprofundar nisso. Se arrependa. Comece uma dieta desse conteúdo mundano, de entretenimento sem propósito, de idolatrar dopamina. Comece a pensar nisso, faça programações. Não é que é pecado se entreter de jeito nenhum. Nós temos que aproveitar coisas boas, sim. Mas façamos isso com cuidado, irmãos. Dividindo o tempo, priorizando o reino de Deus. Porque o fim, esse é o alerta que o Salmo nos traz. Não é uma ameaça para os filhos de Deus, para o bem-aventurado. Mas é um alerta que mostra a diferença de quem é servo de Deus de verdade e de quem é um ímpio. Ele faz alertas sérias para o ímpio aqui. Os ímpios, eles andam e o final deles não é alegre, tá? E isso nos leva à última parte, porque o salmista diz, não é? Ele faz um alerta mostrando os dois destinos, do verso 3 a 6, que são demonstrados agora na vida das pessoas, em nossa vida. O primeiro fala sobre o destino dos justos, dos bem-aventurados, destes que se desviam do mal e têm seu prazer na lei de Deus. Ele diz: é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Essa bem-aventurança fala sobre estabilidade, ou seja, o justo está firme. A palavra de Deus lhe dá equilíbrio, entendimento e guia a sua vida, porque é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. O justo, como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, tem nutrição constante. Ele sempre tem alimento para o fortalecer. Aqui temos um detalhe importante: essa árvore, não é?
não é natural do lugar. Ela foi colocada lá, ela foi plantada lá para receber de maneira proposital alimento, nutrição. Isso nos fala da graça de Deus. É Deus quem nos planta em sua casa. É Deus quem nos alimenta, nos providencia aquilo que precisamos para nos fortalecer sempre, meus irmãos. Ele é quem nos planta em um bom lugar. Então preste atenção nisso. Onde você está? Você está reunido com o povo de Deus. E você está ouvindo sua palavra. Ele trouxe cada um de nós aqui para ouvirmos a sua palavra. Então preste atenção nisso. Por conta disso, irmãos, o justo, ele dá fruto no tempo certo. É uma vida frutífera, uma vida com significado, onde o bem-aventurado dá testemunho e vive para a glória de Deus. E tudo, quando ele faz, prospera. É prosperidade espiritual, é crescimento na vida, é alguém que tem uma vida realmente abençoada por Deus. Porque tem entendimento de quem Deus é, de quem a própria pessoa é diante do Senhor, e quão grande é a misericórdia de Deus. Esse justo, ele não depende de circunstâncias, ele confia na providência, ele está sendo alimentado pela palavra, ele sabe o que o Senhor providencia para ele. Mas o salmista também aponta para a situação dos ímpios, tá? Ele fala do destino daqueles que não creem em Deus. Ele diz que os ímpios são como palha que o vento dispersa. São como palha, ou seja, são como palha seca, leves, sem raiz, instáveis, inseguros, sem substância na vida. O mundo dos ímpios, meus irmãos, promete prazer, não que vem da lei, da palavra de Deus, não, mas prazeres da carne, em buscar o pecado como entretenimento. Promete liberdade e felicidade, mas tudo que o ímpio encontrará em seu caminho é destruição, é miséria, é tristeza, é vazio. O Salmo 1 traz uma exortação séria quanto ao juízo final. Como lemos, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Isso é muito sério para aqueles que insistem em seguir o caminho dos ímpios. Enquanto o caminho dos justos é conhecido por Deus, o caminho do ímpio perecerá. Não é uma questão apenas de estilo de vida, é de destino eterno, que já é demonstrado aqui e agora, em como temos vivido. O caminho dos ímpios é um caminho de destruição. Deus os condenará. Por isso o bem-aventurado se afasta desse caminho e busca Deus. Este salmo é um verdadeiro chamado à vigilância espiritual, pois nos coloca diante de um espelho, nos fazendo refletir sobre a nossa própria vida, sobre quem nós somos e qual é o nosso destino. Por isso responda: quem está moldando a sua mente? Quem está influenciando o seu coração? O que você mais consome em sua vida? Pense nisso. Lembrem-se, o perigo hoje não vem apenas das amizades, daquilo que é visível, mas das influências sutis, por meio de ideologias em filmes, de valores distorcidos em músicas, de narrativas progressistas em séries e de um ensino revolucionário nas escolas. Nada disso é neutro, meus irmãos. Enquanto o cristão se cala e tem vergonha ou medo de se posicionar na sociedade, o mundo fala abertamente de suas ideias malignas. Por meio de tudo isso, dessas influências, está entrando no coração de muitos cristãos. Ah não, pastor, nós não somos influenciáveis de jeito nenhum, temos firmeza. Então não importa tudo que estamos consumindo, mas é por meio dessa sutileza que tem entrado no coração de muitos cristãos. Feminismo. Isso está entrando no meio da cristandade com tanta força que vocês não têm ideia. Cada vez mais. Uma desconstrução da identidade masculina e feminina. Está entrando no entendimento de que certas práticas e certos estilos de vida não são pecado mais. Irmãos, já está acontecendo denominações onde líderes estão dizendo que aquilo que a Bíblia condena não é pecado mais. É questão de contexto. Ou seja, o relativismo moral está chegando. Se te faz feliz, então é certo. O que importa é você ser feliz. É você estar satisfeito consigo mesmo. Então faça o que você quiser. Está ficando normal e tudo isso entra por essas influências aí. Tá?
por essas influências. Me digam, que cantor mundano, que artista hollywoodiano ensina santidade, ensina piedade e pureza na vida? Não, né? Nenhum faz isso. Pelo contrário, eles promovem imoralidade, eles promovem pecado, eles querem dessensibilizar o coração das pessoas. Muitos cristãos, sem filtro, sem firmeza, sem discernimento da Escritura, estão engolindo todo tipo de veneno sem perceber. Estão comendo alimento contaminado, não é? E cada vez mais se enfraquecendo. Então, ouçam aquilo que a palavra do Senhor diz. Por misericórdia, Deus fala com o seu povo. E o Senhor nos diz, Provérbios 24, verso 1 a 2, não tenhas inveja dos homens maus, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam a malícia. Provérbios 14, verso 7, foge da presença do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. Provérbios 12, verso 26, o justo serve de guia para o seu próximo, mas o caminho dos ímpios o faz errar. Provérbios 13, verso 20, quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. E Provérbios 1, verso 10, filho meu, se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas, não vá com eles, rejeite o seu caminho. Eu quero concluir, irmãos, dizendo, se você quer ser bem-aventurado, então rejeite o conselho dos ímpios. Vigie em suas amizades, se afaste de amizades que só te induzem a pecar, ou que fazem com que você, para os outros, não seja um cristão. Ah, mas eu não faço isso, são só meus amigos que fazem. É mesmo? Eu sou um homem casado, 20 anos casado. Que testemunho eu daria se eu andasse com adúlteros na rua? Se eu tivesse amigos adúlteros? Se fosse normal para mim, enquanto eles estão ali mexendo com mulheres que passam na rua, eu como homem casado, com aliança no dedo, ali com eles. Não, mas eu não faço. Eu sou cristão, eu sou diferente deles. Mas eu estou com eles. E para todos os fins do testemunho que eu estarei dando com a minha vida é que eu sou igual a eles. Eu devo me afastar disso. Pare de abrir seu coração com ímpios. Pare de compartilhar seus sentimentos com aqueles que não são filhos da aliança. Não faça isso. Filtre o que você consome, o que você assiste, seja em séries, filmes ou músicas. Especialmente naquele tipo de conteúdo que blasfema o nome de Deus, que zomba do Senhor que te salvou. Pense nisso. Desliga essa desgraça da sua vida. Pare de admirar ímpios que no fim são seus inimigos. Encha a sua mente da palavra de Deus, para que você não seja dessensibilizado com o pecado, mas se escandalize. Nós não podemos perder a sensibilidade com relação a isso, irmãos. Misericórdia, eu sei que o nosso mundo é perverso, é depravado. E nossa cultura brasileira parece que gosta de ressaltar isso ainda mais. Mas se nós começarmos a, porque o mundo é assim, nos acostumarmos, entende? Nós vamos perder a sensibilidade e achar que tudo isso é normal. E não é. Não é normal. De jeito nenhum. Tá? Então devemos abominar este mal. Porque no final, ou nós somos árvores plantadas pelo Senhor, junto à fonte das águas, ou somos como palha lançada ao vento, que não tem resistência nenhuma. É isso mesmo. Não existe neutralidade. Ou você está sendo formado pela palavra de Deus, ou está sendo deformado pelo mundo. Então ouça Deus em sua palavra, pois o bem-aventurado é aquele que ouve somente a Deus na Escritura. Então ouça. Provérbios 4, verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Não brinque com o seu coração, não. Não brinque com isso. Seja zeloso em relação a isso aí. Que Deus nos conceda graça para amar a sua palavra, rejeitar o mal e permanecer firmes no caminho dos justos. Que pela santa palavra Deus nos molde a imagem de seu Filho Jesus Cristo, para que sejamos verdadeiramente bem-aventurados. Pensem nisso. Orem a esse respeito e pessoalmente lute. Não se acovarde não, lute. Siga o que o Senhor diz.
não ande pelo caminho dos maus. Amém? Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então aproveita e se inscreve no canal. Aproveita também e já deixa o seu joinha, porque isso ajuda bastante o canal. E deixa o seu feedback, faz um comentário aí, tá bom? Isso é muito importante, porque mostra engajamento aqui no canal também. E é claro, compartilha o link desse vídeo com todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, ajuda o canal aí. E se você quiser cooperar, para que o canal avance em termos de literatura, então está aqui o Pix. Fique à vontade. Aproveita e assista mais um vídeo.